dá vida eterna. Por isso nós te agradecemos pelo seu corpo moído naquela cruz, em nome de Jesus. Participe agora, meu irmão, do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o sangue da nova aliança. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos dar graças a Deus pelo sangue derramado na cruz. Jesus, muito obrigado pelo teu sangue vertido naquela cruz. Muito obrigado porque o Senhor derramou o teu sangue para a remissão dos nossos pecados. O teu sangue, ó Deus, fez propiciação de tudo aquilo que nós pecarmos, ó Deus, para que nós possamos estar ligados novamente ao Pai. Obrigado porque o Senhor se entregou e se derramou naquela cruz por mim e pelos meus irmãos. Por isso nós te damos graças a Deus por participarmos deste momento, em nome de Jesus. Participe agora também do cálice, meu irmão. Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós participamos mais uma vez da ceia do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, Deus, nesta noite. Que o Senhor nos dê direção nessa noite. Porque nós estamos já revigorados espiritualmente por causa da tua ceia. Deus, obrigado mais uma vez por causa da comunhão dos nossos irmãos que nós estamos aqui, dos nossos irmãos que estão de forma online. Que o Senhor verdadeiramente abençoe e além de abençoar, acrescente a esta igreja, Deus, um número de pessoas grandemente, ó Deus, que irão ser salvas pelo teu sacrifício em nome de Jesus. Meu irmão, não jogue fora o cálice, os nossos irmãos irão passando, recolhendo, para que você não precise colocar no bolsinho também das nossas cadeiras. Deus abençoe. Quero trazer algumas rápidas comunicações. Muito obrigado, pastor. Nós estamos utilizando esse novo formato da ceia. Esse pão ele é um pouquinho mais chato porque ele é o pão ázimo, ele é sem fermento. Só para você não achar que tem alguma coisa fora daquilo que nós já estamos fazendo, tá bom? Quero trazer então algumas comunicações para que você possa ir se agendando. Nós teremos batismos agora em novembro, finalzinho de novembro, e nós vamos começar a classe para batismos e novos membros agora na quinta-feira. Eu já vi que tem pessoas que se inscreveram para o batismo e também para se tornar membro de forma online, e você tem essa opção também, e você também pode fazer a sua inscrição aqui direto no nosso balcão. Então essa semana, a pastora Creuza, Eduardo deve entrar em contato com você para combinar os horários e tudo mais, como é que você vai fazer, se você vai fazer presencial ou se você fará de forma online, tá bom? Também nós teremos o encontro de mulheres, o Encontro Bela, agora em novembro, nessa data do dia 19 de novembro. Então, você que é mulher, preste atenção, já vá lá na nossa agenda, faça sua reserva. Geralmente a gente tem um monte de mulher participando, e é bom que você já se antecipe e vá garantindo o seu assento, a sua vaga, tá bom? E também o Ministério está lançando esse ambiente, esse grupo no Telegram. Se você encostar o seu celular ali com o QR Code, você vai ser imediatamente direcionado para este grupo de mulheres, o Ministério Bela, e ali então você terá devocionais relacionados a esse universo feminino, você vai ter ali participação de irmãs, você vai ter ali informações muito importantes sobre o ministério, você vai ser muito grandemente abençoado. Então, vá lá, faça a sua inscrição, tanto para o encontro, que terá agora em novembro, como também na participação deste grupo. Este grupo não é apenas restrito para pessoas que são membros da nossa igreja. Todas aquelas mulheres que desejam participar estão convidadas para fazer parte desse grupo, tá bom? E também foi lançado agora na quinta-feira passada, no nosso encontro do Jobs,
o Clube de Filiados Jobs. O que é isso? É um ambiente onde você, que é empresário, profissional liberal, microempreendedor, microempresário, empreendedores, esse é um ambiente onde você receberá ali mentoria espiritual, mentoria na área de negócios, gestão de negócios. Você terá ali pessoas dando para você de forma gratuita, em certo momento, palestras. Então, vá lá logo se filiando, juntando-se com a gente ali no grupo do Telegram, para que você possa ter essas informações. A cada 2 ou 3 dias, terá uma postagem nova lá, feita aqui pela nossa equipe. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado por este caminho. Você também pode indicar esse grupo para os seus amigos, não é apenas restrito para membros da nossa igreja. Qualquer pessoa que queira participar, homem, mulher de negócio, pessoas que são empreendedores, pessoas que querem aprender mais sobre esse ambiente, esse é o lugar para você ser abençoado, tá bom? Também nós estamos ainda pedindo a sua ajuda para que você possa ser voluntário tanto no Ministério de Fotografia quanto no Ministério de Transmissão, porque nós estamos com as nossas atividades voltando aí a todo vapor, e nós estamos precisando de ajuda. Se você é alguém que conhece um pouco dessa área, vem nos ajudar, vai ser uma bênção muito grande, pode procurar as pessoas que são responsáveis. Também nós temos um grupo no Telegram, membros da nossa igreja, e lá nós estamos postando dos 60 dias de regozijo que nós estamos vivendo. Termina agora no comecinho de dezembro. Todos os dias pela manhã, um dos nossos pastores está postando lá um pequeno devocional para que possa ir aquecendo o seu coração, fazendo você olhar para tudo aquilo que você está vivendo hoje e encontrar alegria naquilo que Deus está te dando. Encontrar Deus no meio, talvez, dessas incoerências que você está vivendo aí. Ou não, de repente está fácil para você ver Deus, está fácil para você ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, esse devocional, esses 60 dias de regozijo, é para preparar o nosso coração para a virada de ano e também para celebrar o Natal que está logo aí. Também quero agradecer e continuar pedindo a sua ajuda aqui com os alimentos, para o nosso ambiente solidário. Você pode trazer a sua doação nos momentos de culto, ou então todos os domingos. Nós estamos aqui, no finalzinho da tarde, início da noite, recebendo a sua doação. Ela é importante, nós já estamos chegando muito próximo de 5 toneladas de alimentos doados, e isso é graças à sua generosidade. Às vezes 1 quilo, um pacotinho de macarrão que você traz, você acha que pode ser pouca coisa, mas não é, isso ajuda muita gente. E tem visto aqui pessoas entregando 1, 2, 3, 4, 5, 10 cestas. Então, esse é um ambiente para você abençoar a vida de muitas pessoas que precisam. Tá bom? São todas essas comunicações que nós temos para hoje. Agora eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Está registrado aqui em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler versículos 3 a 6. Êxodo, capítulo 20, versos de 3 a 6. Êxodo, capítulo 20, é o texto dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versos de 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Você pode orar comigo? Obrigado por tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nessa noite sonda os nossos corações, pedimos que a tua palavra seja o martelo que esmiuça a pedra. Nós pedimos que o Senhor nessa noite venha direcionar o nosso coração de maneira que quando a gente terminar esse momento, a gente possa dizer: Deus falou comigo hoje. Sejamos tratados, os nossos olhos estejam voltados somente para o Senhor, e que essa palavra alcance e transforme vidas nessa noite. Peço a graça do Senhor
para que possa ser ministrada com poder, com graça, mas também com poder, a palavra do Senhor nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Atmosferas são muito importantes, né? Eu sinto uma atmosfera muito de Deus aqui nessa noite. Eu espero que você, teu coração, esteja percebendo isso, que você esteja percebendo a presença de Deus aqui nessa noite. Esse texto que nós acabamos de ler, conforme eu disse, ele é parte integrante dos 10 mandamentos. Agora observe que dos 10 mandamentos nós temos dois mandamentos que falam a respeito da gente adorar somente a Deus. E esses poucos versículos, esses 3 versículos, eles trazem para a gente uma boa e uma má notícia. A má notícia é que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais na vida dos filhos, até 3 e 4 gerações. Mas a boa notícia que nós encontramos nesse texto é que Deus trata com bondade, até 1000 gerações daqueles que amam os mandamentos dEle. Hoje o Senhor vai tratar com a gente sobre idolatria. Nós falamos muito pouco sobre idolatria. E é um erro a gente não falar sobre esse tema. Por quê? Você sabia que de todos os livros do Antigo Testamento, somente Cantares é o único livro que não trata desse tema idolatria. De todas as epístolas do Novo Testamento, somente a epístola de Filemão é que não trata do tema de idolatria. Se toda a Bíblia fala sobre idolatria, os profetas maiores, os profetas menores, Abacuque, Obadias, Daniel, se todos eles tiveram uma agenda divina, cuidando do nosso coração sobre a questão da idolatria, por que nós não damos tanta atenção sobre isso nos nossos dias? Se esse é um tema importante para as Escrituras, esse também é um tema importante para nós. Agora, para a gente poder olhar para esse tema, a gente tem que compreender um pouquinho a realidade do povo de Israel. Sempre foi muito difícil o povo de Israel não ser um povo idólatra. Talvez essa informação, você fique um pouco chocada com ela, porque diz assim, você pode pensar, mas pastor, como é que você diz um negócio desse? Esse povo foi um povo que experimentou tantos milagres de Deus, eles foram tirados do Egito, o Mar Vermelho se abriu, eles receberam um maná que desceu do céu, eles comeram as codornizes, a água brotava da rocha, são tantos sinais, um monte saindo fumaça, relâmpago, trovão, nuvem. Como eles eram um povo idólatra? Sim, por mais milagres que esse povo experimentou, por mais maravilhas que esse povo experimentou da parte de Deus, eles tinham uma inclinação muito grande de fazer comparação. Qual era a comparação? A comparação de um Deus visível com um Deus invisível. Aliás, essa proposta de um Deus invisível sempre foi muito difícil implementar na mentalidade do povo hebreu. Por quê? Porque eles estavam acostumados com grandes estátuas, eles estavam acostumados com referências visuais espirituais. Então foi um desafio muito grande para Israel. Se você ter uma ideia, todo o tempo de Israel houve idolatria. Somente 500 anos antes de Jesus nascer, é que a idolatria na nação de Israel, é que ela chegou a níveis muito, muito menores. Você vai ter Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Davi, Salomão. Eles falavam sobre a grandeza de Deus, eles viam a grandeza de Deus, mas o povo não se convertia da idolatria. E a questão da idolatria é algo muito forte nas Escrituras. Como você pode ver, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus dá uma atenção muito grande para tirar do coração do povo a idolatria. Você vê isso, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz: vocês se aproximaram e ficaram em pé no monte. O monte ardia em chamas, que subia até os céus. Estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês por meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas ouvia a sua voz. Esse sempre foi o calcanhar de Aquiles do povo judeu.
Aliás, quando Deus chamou Moisés, lembra qual foi o primeiro pedido de Moisés para Deus? Moisés disse para Deus: Deus, eu quero te ver. Eu quero te ver. Por quê? Porque aquela sociedade era uma sociedade que não conseguia, não entendia adorar um Deus invisível. Eles precisavam ter uma referência, eles precisavam ver, eles precisavam tocar. Era uma ansiedade de Moisés: eu quero te ver, Deus, eu quero te ver. E ele falava com Deus face a face, mas ele dizia: eu quero te ver. Deus disse para ele: não, ninguém pode me ver. Deus até fez um combinado com ele: vai fazer o seguinte, você fica aqui no meio dessa rocha, eu vou passar e você vai ver apenas a minha glória passando, mas você não vai me ver. E João, agora no Novo Testamento, ele define muito bem isso para a gente. Ele diz que Deus é Espírito. Então, quando ele faz essa afirmação para a gente, quando a palavra de Deus faz essa afirmação para a gente de que Deus é Espírito, isso não significa dizer que Deus não tem uma imagem. Ele tem uma imagem, Ele tem uma face, mas acontece que nós não conseguimos entender essa face com um olhar humano. Nós não conseguimos perceber Deus, o invisível, com um olhar humano. Agora, Deus sempre detestou a idolatria. Isso foi algo que Deus sempre combateu. Então, uma pergunta que pode surgir para a gente nessa noite é: por que Deus odeia tanto a idolatria? Se é que Deus pudesse odiar alguma coisa, porque Deus é amor, então, por favor, não confunda as coisas aí não. Essa resistência de Deus à idolatria, esse pavor que Deus tem, esse caminho de ensino que Deus tem, que diz para a gente não deixar que a idolatria tome conta do nosso coração. Por que Deus repele tanto assim a idolatria? Por quê? Primeiro, porque a idolatria, ela substitui a importância e a prioridade de Deus. A idolatria, seja ela qual for, ela substitui a importância e a prioridade de Deus na nossa vida. Por que Deus repele tanto assim a idolatria? Porque a idolatria desfaz da importância da fé. Você deve se lembrar que Abraão foi chamado o pai da fé. Por que Abraão foi chamado o pai da fé? Será que é porque ele simplesmente saiu do meio de Ur, das terras de Ur, e foi ali para uma terra que Deus iria mostrar? É por isso? Não, não é por isso. Quando você chega a ler aqui em Romanos, Deus diz que Abraão é chamado o pai da fé, porque ele saiu de uma religiosidade de imagens, que era essa a realidade de Ur, para um ambiente de espiritualidade de relacionamento. Deus tira Abraão de uma sociedade politeísta, onde a fé precisava ser evidenciada, mostrada, tocada, para que alguém pudesse crer naquele Deus. Então Deus afasta Abraão dessa religiosidade de imagens e imprime no coração dele agora uma espiritualidade de relacionamento. Isso é algo muito diferente, porque agora Abraão começou a crer em Deus pela fé, e não pelo aquilo que ele estava vendo. Abraão agora começou a confiar em Deus, não é porque ele estava tocando em Deus, mas é porque ele estava com fé em Deus. E é isso que a palavra de Deus diz aqui, a Bíblia diz que o justo viverá como? O justo viverá pela fé. E essa é a razão principal porque Deus, Ele tenta repelir da gente a idolatria, porque a idolatria, ela enfraquece a nossa fé. A idolatria, ela traz um enfraquecimento na nossa vida. É a ideia de que eu tenho que ficar tocando algo, de que eu tenho que estar vendo algo, de que eu tenho que estar abraçando algo, de que eu tenho que estar manipulando algo para me sentir confortável, para poder aplicar fé naquilo. Aquilo é o que me traz segurança para ter fé em Deus. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Por que Deus assim repele a idolatria da gente? Porque os seus ídolos te modificam a imagem dele. Essa é a terceira razão, porque Deus não quer que a gente seja idólatra. Porque os nossos ídolos, eles vão nos transformando a imagem dele.
Porque eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo aquilo que você venera, você se torna a imagem e semelhança daquilo que você está adorando. Quando você adora coisas, quando você adora pessoas, quando você adora situações, quando você adora filosofias, quando você adora ideologia, essas coisas vão tornando você parecido com aquilo que você está adorando. Salmo 115, verso 4 a 8 diz assim: os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, tem nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum em sua garganta. Olha o que diz agora: tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Ou seja, Deus está dizendo, aquele que tem algo para idolatrar, aquele que tem um ídolo, essa pessoa, por causa da dureza do coração dela, ela vai se tornar igual a este ídolo. Então, quem pode ser os seus ídolos? Porque eu não estou falando para uma audiência de pessoas que costumeiramente se dobram diante de um ídolo. Lógico que não. Mas sem dúvida, você pode amar algumas coisas mais do que você está amando a Deus. Você pode colocar coisas no lugar de Deus, e essas coisas, elas se tornam ídolos na sua vida. Por exemplo, você já percebeu a vida de alguém que idolatra o dinheiro? Você já percebeu como é a vida daquela pessoa que idolatra o dinheiro? Mas o que é o dinheiro? O dinheiro, ele é implacável. O dinheiro não sorri. O dinheiro não tem misericórdia. E as pessoas que idolatram o dinheiro, elas não sorriem, elas não têm misericórdia. Meu amigo, 2 vai ser 2 sempre para o dinheiro. Seja positivo ou negativo. Ele não tem misericórdia nenhuma. Por isso é bom você não brincar com as questões financeiras da sua vida. Porque se você brincar, você vai ser derrotado por ele. Ele tem que ser... Você tem que ser o Senhor dele, e não ele ser o seu Senhor. Mas pessoas que idolatram o dinheiro, são pessoas implacáveis. Elas não têm misericórdia, elas não sorriem, elas não agem em favor das pessoas. O que é o dinheiro? O dinheiro negocia tudo. O dinheiro compra, o dinheiro vende. E pessoas que idolatram o dinheiro, eles vão se tornando pessoas que vendem e negociam tudo. Você percebe como a nossa geração é uma geração que faz isso com muita frequência? De negociar tudo, de vender. É vendido valores, é negociado os nossos valores, só para a gente estar em uma situação assim, talvez você acha mais confortável financeiramente, porque você vai ter um pouco mais de dinheiro. O dinheiro, ele não tem afeição. E pessoas que idolatram o dinheiro, elas vão se tornando igual à imagem do dinheiro. Elas vão se tornando pessoas sem afeição, porque a coisa mais importante é ter do que ser, do que ter um coração sensível, um coração misericordioso. O dinheiro, ele não tem valor. Você sabia que o dinheiro não tem valor? Mas como assim, pastor? O Brasil acabou de lançar uma moeda numa nota de R$200. Como é assim que o dinheiro não tem valor? Não, o dinheiro não tem valor. O dinheiro, ele representa um valor. Foram impressas agora várias notas de R$200. Essas notas, porque foi impressa em grande escala, deve custar aí 0,005 centavos de reais. O dinheiro em si, ele não tem um valor, ele representa um valor. E pessoas que idolatram o dinheiro, elas não têm valor em si mesmo, porque elas estão idolatrando o dinheiro, elas passam a não ter valor em si mesmo, apenas naquilo que elas tentam representar, aparentar. Se você conseguir pegar esse raciocínio da revelação de Deus nessa noite, sua vida vai ser grandemente transformada. Entenda isso. Todo mundo que idolatra alguma coisa, a pessoa vai se tornando aquilo
que é a sua idolatria. A pessoa vai se tornando aquilo que ela tem como ídolo. Por que Deus, Ele reprime a idolatria na nossa vida? Porque a idolatria nos faz parecer com... A idolatria nos para de parecer com Deus e nos faz parecer com aquilo que idolatramos. Veja Jeremias, capítulo 51, verso 17. Todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Aprenda isso. Se você tem alguma coisa na sua vida que você está venerando, que você está idolatrando, em algum momento da sua vida, essa coisa vai te envergonhar. Porque nós precisamos compreender que o ídolo não pode fazer nada por nós. Um ídolo não pode fazer nada por você, absolutamente nada. Veja Jeremias capítulo 11, versículo 12, diz assim: então as cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, clamarão aos deuses, olha, aos quais queimam incenso. Agora vem a parte importante. Mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Entenda uma coisa nessa noite: todo ídolo é traidor. Tudo que você coloca em um lugar de veneração vai te trair. Eventualmente vai deixar a sua vida. Então, a pergunta que nós temos que fazer hoje nessa noite é: como então nós vamos construindo os nossos ídolos? Pense comigo um pouquinho. Porque talvez você esteja sentado na sua espiritualidade, talvez você diz assim: poxa, mas eu sou crente há tantos anos, será que eu tenho que ouvir hoje sobre idolatria? Sim, porque se a Bíblia fala sobre isso, é porque isso precisa ser combatido em nossa vida. Se isso não fosse importante para a Bíblia, nós não precisaríamos dar voz a isso. Aliás, o pessoal da House me perguntou essa semana: vai publicar o tema da mensagem, pastor? Eu disse: não publique. Porque, sabe, parece que a gente não pode muito tratar a verdade como verdade, porque ela pode ofender alguém. É lógico que Deus não quer nos ofender nessa noite, mas Deus quer com que a gente tire os ídolos do nosso coração e coloque apenas Ele como o Senhor da nossa vida. Por que isso? Porque se o ser humano não lutasse contra ídolos, a Bíblia não estaria ensinando a gente sobre rejeitar ídolos na nossa vida. Se você não tivesse uma inclinação para criar ídolos na sua vida, a Bíblia ela não trataria desse tema para nós em nenhum momento. Então, como é que nós construímos os nossos ídolos? Primeiro, nós construímos com rotina e secretamente. Com rotina e secretamente. Veja comigo Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Ninguém levanta um ídolo e expõe, e diz assim: olha, eu estou idolatrando isso aqui, olha, eu estou idolatrando essa coisa, eu estou idolatrando essas pessoas. Não. O que acontece é que esses ídolos, eles vão ganhando o nosso coração, eles vão ganhando a nossa motivação, eles vão nos enchendo ao ponto de que a nossa vida se torna uma obsessão em torno daquilo. Nós ficamos obcecados. Você vai criando uma rotina e com o tempo você vai dando importância para aquela pessoa, você vai dando importância para aquela coisa, para aquela filosofia, para aquela ideologia, e de repente você está totalmente mergulhado naquilo. Mas a Bíblia diz que isso é obra do artesão, que você mesmo vai moldando e construindo. Entenda isso. Você vai levantando o ídolo secretamente. Você constrói o ídolo,
depois o ídolo te toma, depois é um desejo que você tem o tempo todo de estar perto daquilo, ou daquela, ou daquele, e você passa, sua alma passa a queimar por conta daquilo, passa a ser um dominador na sua vida. Um ídolo se torna um dominador de vidas. Segundo, como é que nós construímos ídolos? Quando damos estima para coisas sem valor. Nós construímos ídolos dando estima para coisas sem valor. Isaías capítulo 44, versículo 9. Todos os que fazem imagem são nada, ou nada são. E as coisas que estimam são sem valor. E as suas testemunhas nada veem e nada sabem. Para quê? Para que sejam envergonhadas. Essa palavra é forte, irmãos. Essa palavra é muito forte. Você já acompanhou pessoas que elas começam a estimar coisas que não têm valor? Por exemplo, a pessoa pega um hobby. Eu aconselho família já há muito tempo. Devo ter hoje, não tenho bem certeza, mas se eu não me engano, 17, 18 anos de ministério pastoral. Mas antes disso eu já fazia aconselhamento de família. Uma das coisas que as mulheres mais reclamam parece que o meu marido só vive para isso. Às vezes é um hobby. Posso dar um monte de exemplo para você aqui. Videogame. Bike. Abandona a família. Abandona a igreja. Abandona Deus. Sim. E se você não faz aquilo, você sente falta daquilo. Aquilo te domina de um tanto que você passa a ir aferindo a vida a partir dessas coisas que não têm valor. Você começa a dar importância para coisas que na verdade não têm importância nenhuma. Existem inclusive pessoas que desenvolvem projetos de vida. A fim de buscar um sentido para a vida, elas desenvolvem um projeto achando que aquilo é o alvo da sua existência. Porque elas têm medo de olhar para dentro e perceber que, na verdade, o que elas precisam é do Deus invisível. Mas elas precisam de alguma coisa para se agarrar, para se sentir viva, para sentir que está fazendo alguma coisa importante. E eu preciso abrir um parênteses aqui nessa noite, porque às vezes a idolatria ela é legitimada dentro da família. Sabia disso? Às vezes nós fazemos grupos de família, ou nós nos juntamos em grupos em família, ao redor de uma idolatria. A gente escolhe alguém da família e diz assim, não, essa aqui é um santo na terra. Não, essa pessoa aqui... Há uma sinergia de idolatria dentro da família e nem se percebe. É como diz Jeremias, capítulo 7, verso 18, diz assim... Os filhos juntam a lenha, os pais acendem um fogo, e as mulheres preparam as massas e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramaram ofertas a outros deuses e provocaram a minha ira. Existe uma espécie de conjuntura familiar em torno daquela idolatria. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque às vezes quando a gente não consegue enxergar aquilo que deve ser tratado dentro da família, aquilo pode se tornar uma idolatria para a família. É a síndrome de Ananias e Safira. Um errou e o outro ficou escondendo o erro. Como é que acabaram a história desses dois? Os dois acabaram sendo penalizados. Por que eles foram penalizados? Porque eles queriam idolatrar o dinheiro, porque eles queriam idolatrar a popularidade. Olha como nós somos bonzinhos, nós vendemos a nossa propriedade e agora nós estamos dando tudo para Deus. Esse negócio é muito sério. Chega a ser tão sério que Mateus capítulo 10, Jesus diz assim, capítulo 10, versículo 37 e 38, Jesus diz assim: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você não acha essa palavra forte? Diz assim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus foi duro a respeito disso. Mas isso não quer dizer que Jesus está desprezando a família, desprezando a importância da família, não, de jeito nenhum. Jesus, Ele é o sustentador da família.
Mas Jesus sabe que os nossos relacionamentos em família, eles podem ser doentios. Há amores doentios. Há mulheres que se apaixonam pelos seus filhos, que nunca larga a criança. Entenda um negócio. Nós criamos filhos para deixá-los ir. Se você é um pai e uma mãe inteligente, você está treinando o seu filho e a sua filha para eles partirem um dia. Se você está criando seu filho e sua filha para ficar sempre debaixo da sua asinha, dos seus cuidados, dos seus olhos, é possível que você esteja criando um ídolo. Por quê? Porque há dependências emocionais. Às vezes o marido não dá tanta atenção quanto devia dar para a esposa se agarra a um menino, a uma menina, a um filho. Isso aqui é o centro da minha vida. Isso é um problema. Há ciúmes mortais entre a família. Há coisas no âmbito familiar, onde as pessoas vão idolatrando pessoas, vão idolatrando situações. Isso faz nos afastar de Deus. Isso faz nos afastar daquilo que é prioridade na nossa vida. Isso faz a gente colocar alguém no altar, mas aquele altar é para ser ocupado por Deus. Mas a gente pega aquela pessoa, coloca aquela pessoa no altar para satisfazer nossas emoções, nossas afeições. Veja só, Deus ama família. Mas se você colocar a família em primeiro lugar, você terá sérias consequências na sua vida. Você vai sofrer sérias consequências na sua vida. Mas a Bíblia deixa muito bem claro que quando um homem prioriza Deus, a sua esposa e os seus filhos são felizes. Quando um homem prioriza Deus, a família é abençoada. Quando uma mulher prioriza Deus, a sua família vai ser alcançada, vai ser transformada. A Bíblia é tão forte nisso, há um princípio tão poderoso, que está registrado aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: pois o marido descrente, olha isso, mulher, você que está aí lutando com a sua fé, o maridão não está lá em casa, você fala com ele, e ele não presta atenção no Deus que você está servindo, olha o que Deus diz: pois o marido descrente, ele é santificado por meio da mulher crente. Continue sua batalha, continue orando, continue colocando Deus no altar da sua vida, porque o seu marido vai ser santificado através da sua postura. O texto continua: e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Maridão, sua mulher não está dando atenção para Deus, vamos para a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não quero, isso, aquilo outro. Continua firme diante de Deus, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, a sua esposa vai sendo santificada. Olha o resultado disso, o texto termina dizendo assim: se assim não fosse, se um não santificasse a vida do outro, seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Porque você, mulher, porque você, homem, continua firme na sua fé, colocando Deus em primeiro lugar, priorizando Deus. A Bíblia diz que a sua mulher ou o seu marido vai ser santificado e os seus filhos serão santos. Santos. A mulher que olha para Deus, o homem que olha para Deus, Deus diz assim: eu estou vendo a fé que você está tendo, e a minha graça e a minha bondade vai te alcançar. Eu vou santificar a sua casa, porque você me colocou em primeiro lugar. E aquelas pessoas que idolatram namorados? Eu vou tirar minha vida. Sem ele eu não consigo viver. Essa voz está estranha, né? Segura aí, porque eu não sou bom de fazer piada e nem de fazer imitação. Tenha misericórdia comigo, vai dar tudo certo no final. Não consigo viver sem ele, não consigo viver sem ela, não consigo. Então Deus não é o primeiro lugar na sua vida? Não é? Isso acontece muito com solteiros, se apaixona por um, se apaixona por outro, e daqui a pouco, entenda isso, namoro é conhecer. Você começou a namorar, não quer dizer que você vai casar com aquela pessoa. É lógico que você não deve ficar pulando de galho em galho, namorando, não é isso que a gente está ensinando você. Mas você entende que no período de namoro é normal acontecer. O que não é normal acontecer, uma separação, é dentro do casamento. Isso te traz mais dificuldade, mas dentro do namoro não. Se não der certo, você não vai morrer por causa disso. Vai aparecer outro, vai aparecer outra. Principalmente se você estiver colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque Deus também tem assim, Ele está olhando para você.
Ele quer que você, como diz lá, né? Não é bom que um homem esteja só, farei para ele uma companheira. Está lá, designado pelo Senhor, você não vai morrer sozinho, não. Terceiro, como é que nós construímos os nossos ídolos? Quando eu começo a criar as próprias leis e a andar na minha própria lógica e não na lógica de Deus. Olha o texto aqui de 1 Samuel, capítulo 15. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Ele o rejeitou como rei. O que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Esse texto está falando do rei Saul. O povo não tinha rei, o povo queria um rei. Então Saul é apontado como rei. E Deus dá uma ordem para Saul, porque a nação que mais prejudicou a nação de Israel foram os amalequitas. Quando o povo estava no deserto ali, os amalequitas vinham por trás do povo de Israel e atacava e matava. Quem ficava atrás do povo de Israel? Sempre ficavam os mais idosos, as crianças. E esse povo era tão maligno que eles atacavam Israel não pela frente, não pelos lados, mas por detrás. Matavam as crianças, matavam as pessoas mais de idade, porque elas não tinham vigor para correr, andar rápido como o povo andava lá na frente. Então isso levantou uma ira no coração de Deus, e quando Saul ele é eleito como rei, Deus dá uma ordem para ele dizendo assim: Saul, eu quero que você dizime os amalequitas. É para matar todo mundo, inclusive os animais. Mas o que o rei Saul faz? Na sua arrogância, ele vai lutar contra os amalequitas, ele vence a guerra, mas ele não mata o rei e não mata os animais. O que ele faz? Ele corta o polegar do rei. Não tinha como ficar pegando as coisas mais, não tinha como segurar uma espada. Era muito comum os reis, quando conquistavam, reis vassalos, eles cortavam o dedo. Quando o rei dava uma festa, ele colocava todos os reis que haviam sido conquistados ali. Eles eram como fosse um bobo da corte, um espantalho na horta. Eles ficavam ali para alegar a festa e, evidentemente, exaltar o nome do rei. Isso mostrava como o rei era poderoso, como ele era vencedor, porque os outros reis vencidos estavam ali como bobo da corte para eles. Por causa da arrogância de Saul, de não fazer aquilo que Deus tinha dito, Deus diz: olha, por causa da sua arrogância, eu vou tirar o reinado de você. O que acontece com a gente? Às vezes a gente vai construindo a nossa vida em cima da nossa própria lógica, em cima da nossa própria inteligência. Não é Deus. A gente até tem a palavra de Deus, mas a gente diz assim: não, eu penso assim. Você já observou como a gente está, como a nossa sociedade, como nós estamos burlando os princípios de Deus para dar um jeitinho nas coisas? Isso não é um bom sinal. Olha, hoje, a idolatria comum hoje é projetar a nossa imagem. Né? A gente tem que projetar uma imagem. Olha como eu apareço, olha como eu me faço conhecer. Olha como eu me projeto nas redes sociais. Esse é o nosso tempo, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que Saul começou a criar suas próprias leis e andar dentro das suas próprias lógicas. E esse é exatamente o mal que Saul caiu, é muito do mal que nós caímos hoje. Arrogância. Arrogância é como a idolatria. Irmãos, o Evangelho ele continua sendo o alimento do céu para nós. O Evangelho continua sendo o alimento do céu para o homem. O Evangelho continua sendo a verdade que transforma o homem. Toda aquela pessoa que quer ser transformado, abre a palavra de Deus, leia. Só de você ler a palavra de Deus, você será transformado. Irmãos, não tem nada que possa transformar a nossa vida, se não for pelas leis de Deus. Nada.
Como é que nós construímos os nossos ídolos? Quando eu coloco o prazer acima dos preceitos de Deus. Diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se entregar à farra. Esse texto está se referindo quando Moisés subiu no monte para receber ali os 10 mandamentos. O povo ficou lá, Moisés estava demorando, então o povo construiu um bezerro de ouro. E eles começaram, a palavra aqui é que, não, mais uma vez, né? Tenta colocar aqui uma palavra que seja mais palatável para a gente. Mas quando você estuda essa palavra aqui, entregaram-se à farra, lá no original está dizendo, eles se entregaram a orgias sexuais. A orgias. Essa foi a palavra. E esse é um ídolo que nós temos levantado nesses dias. O hedonismo, o prazer. Se a sua mente, ela é consumida por sexo, constantemente, você está idolatrando o prazer. Se você não consegue deixar de pensar naquilo, como diz lá o pessoal da praça, da escola, você está idolatrando isso. Tem pessoas, inclusive, que não conseguem desenvolver amizade com o sexo oposto. Está conversando com a pessoa ali e já está cheio de minhoca na cabeça. Essa compulsão que você tem, isso não é normal. Isso não é certo. Olha como o mercado do sexo cresce hoje. Eu não estou falando de pornografia não, porque esse é um mercado bilionário. Mas das coisinhas que são para provocar, você sabe, né, do que eu estou falando? É um mercado crescente hoje. Mas isso é natural, há uma energia sexual em você, isso é natural. Acontece que se você colocar isso em primeiro lugar, sua vida ela vai ficar totalmente deformada. Ao passo que se você colocar Deus em primeiro lugar, sua vida vai entrar no prumo, porque não tem uma coisa mais saudável do que você praticar o sexo dentro do casamento. Seus filhos vão nascer saudáveis, você não terá doenças venéreas, mas aquele que faz sexo fora do casamento, seu filho pode nascer com doença, defeituoso, você pode estar enfrentando um problema de esterilidade, nem sabe, você pode estar enfrentando uma enfermidade. E é tão comum, não devia falar isso, mas às vezes a gente tem que falar. O Brasil hoje é um dos países que mais tem sífilis. Tal sociedade desenfreada. É por isso que o Romanos capítulo 1, versículo 22 diz que quando a pessoa ela se joga nesse ambiente e ela não dá atenção para Deus, Deus entrega o corpo dela para degradação. A gente já leu esse texto há um tempo atrás e não vou ler para poder ganhar tempo. Quando nós idolatramos algo, Deus entrega a gente aquilo que a gente está adorando. E sabe, não adianta você dizer, não, eu me controlo, eu tenho tudo sob controle. Não tem, meu amigo. Nós precisamos de Deus, somente Deus, porque não tem nada fora de Deus que traga equilíbrio, que nos torne pleno. É Deus, olha para Deus. Se não fosse Deus na sua vida, você não teria uma vida equilibrada, seu caminho não estaria reto. É Deus que vai derramando a moralidade no nosso coração, a graça dele sobre a nossa vida, e então a gente vai dizendo para os nossos apetites, dizendo assim, calma, a gente vai botando freio, a gente vai se segurando, porque se a gente for deixar do jeito que a gente quer, é como diz lá o texto que nós acabamos de ler, é farra pura. O que está no trono da sua mente? É Deus ou é esse ambiente sexual? Tem pessoas que não conseguem conviver com a outra sem passar o relacionamento por filtro sexual. A mente ela está totalmente poluída, consumida, que ela não consegue ter amizade, que ela não consegue... E você sabe, às vezes eu tenho estado com pessoas que às vezes soltam uma piadinha suja aqui, outra piadinha ali, eu dou aquela risadinha
meio de canto assim, né? Falei assim, pô, não queria estar conversando com você sobre isso. Para mim, as palavras são muito importantes, e conforme diz a Bíblia, a gente vai dar conta da nossa palavra, por isso que eu escolho muito bem aquilo que eu vou falar e quando eu vou falar, porque nós vamos dar conta de todas as nossas palavras. Mas talvez você possa achar normal, que é uma brincadeira assim, lá no meio do seu grupo de trabalho, no seu grupo de WhatsApp. Você só tem que tomar cuidado para esse negócio não ir ganhando o seu coração, porque se ganhar, você vai colocar o hedonismo em primeiro lugar na sua vida. Quinto, como nós construímos os nossos ídolos? Quando nós damos uma posição de abençoador àquilo que simplesmente foi um instrumento de nos abençoar. Está registrado aqui em Números capítulo 21, e o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, e quando for mordido e olhar para ela, viverá. O que está acontecendo aqui? O povo se rebelou no deserto, começaram a aparecer cobras, picar todo mundo. Moisés vai lá, ora, e Deus diz assim, não, constrói uma cobra de bronze, coloca ela em cima de um poste, todo mundo que olhar para essa cobra vai ser curado. Só que aquilo era apenas um ponto de contato, não era para ser um ponto de veneração. Mas Israel pegou uma ferramenta que Deus usou para abençoar a vida dele. Agora eles começam a cultuar, a venerar, a adorar aquela serpente. Eles colocavam a serpente em cima do monte, e milhares colocavam-se ali aos pés do monte, adorando aquela serpente. Israel ficou adorando essa serpente 150 anos. É tempo. Pegou um negócio para abençoar e tornou ela um ídolo. Isso está registrado aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Não vou ler, mas está sendo projetado aí. Você pode ler em casa. Finalmente, o rei Ezequias vem e faz uma revolução espiritual na nação. É quando ele então destrói todos os ídolos, inclusive Neustã, a serpente de bronze. Sabe, tem pessoas aqui que às vezes elas estão idolatrando as pessoas que abençoam. Deus levanta uma pessoa para te abençoar. E você pega aquela pessoa e torna ela um Deus na sua vida. Deus dá um trabalho para você. E você pega esse trabalho agora e transforma esse trabalho como se esse trabalho fosse o seu Deus. Veja, o único que deve ser adorado é o nosso Deus. E o nosso Deus, ele é invisível. Jonas 2, verso 8 diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um canto de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e o que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. É como diz Ezequiel capítulo 14, versículo 7, quando qualquer israelita, ou qualquer estrangeiro residente em Israel, separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração, e puser um tropeço ímpio diante de si, depois for um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui, que quando uma pessoa começa a se separar dele, vai deixando ele de lado, e então ele começa agora, ao deixar Deus de lado, ele coloca um outro Deus, ele começa a erguer um outro Deus, secretamente, dentro do seu coração. A Bíblia está dizendo aqui que Deus vai fazer com que esse ídolo seja um tropeço para você. E quando você ficar desesperado, você vai procurar a casa de Deus, você vai procurar um profeta de Deus, me ajuda. E a Bíblia diz, Deus diz, eu mesmo vou tratar com ele. Forte isso. É importante a gente fugir da idolatria. Como diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Se você tiver que ver, está faltando fé na sua vida. Se você tiver que tocar, eu preciso tocar, eu preciso ver, já faltou fé na sua vida. Porque nós adoramos o Deus invisível que fez os céus e a terra. É esse Deus que nós adoramos. É o Deus que coloca ferrolho no mar, para que o mar não possa ultrapassar a praia. É o Deus que chama cada estrela por seu nome. Esse é o Deus. Se você confiar somente nele, e apenas nele, ele vai mudar a sua história. Se você confiar e esperar somente nele, ele vai abençoar o seu caminho. Ele vai te livrar de todo mal, porque ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus de todo o poder.
É um Deus que não precisa você ver a imagem, não precisa de parâmetros humanos, não. Ah, não, mas aquela pessoa me abençoa muito, não, mas aquela situação, olha só, quando Deus quer abençoar uma pessoa, não tem quem impeça Deus de abençoar. Não tem situação, circunstância que impeça Deus de abençoar. Então não idolatre pessoas, não idolatre situações. Porque quando Deus diz, eu vou abrir uma porta, Ele abre. Quando Ele diz, eu vou fechar uma porta, Ele fecha. Nós vamos converter o nosso coração cada dia mais para Deus. E abandonar os ídolos. É muito interessante que lá em Tessalonicenses, que era uma sociedade profundamente idólatra, lá se levantou uma igreja poderosa. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, que à medida que o povo ia se convertendo, eles iam trazendo os seus ídolos, eles iam se convertendo a Jesus, eles iam trazendo os seus ídolos, e os seus ídolos eram queimados. Queimados. Conversão de ídolos tem a ver com serviço. Todo ídolo que nós levantamos ao nosso favor. Todo ídolo que nós levantamos, sempre é em função de nós, mas o serviço é em função do próximo. Amar as pessoas, ajudar a vida das pessoas a melhorarem. Quando você serve alguém, você está destruindo os ídolos que existem no seu coração. Às vezes é o orgulho, a arrogância, às vezes é o seu conforto. Quantas vezes você não teve que sair do seu conforto para ajudar alguém, para tirar alguém de um sufoco, para esticar, estender a mão para alguém que estava precisando? Então, talvez as duas cidades mais terríveis assim, em termos de idolatria no Novo Testamento seja Atenas e Corinto. Você imagina como era isso, né? Um pai de família levantava de manhã, chamava a mulher, vamos lá cultuar hoje. Ah, mas o que vai ter lá na igreja hoje? Ah, lá vai sacrificar 10 virgens. 10 virgens. Vamos lá. Ia toda a família para lá. Ver as mulheres serem mortas no templo de Diana. Isso era muito forte. E em Corinto, por exemplo, o culto de adoração a Afrodite, e existe esse templo até hoje, se você for lá, a história é contada em Israel. Você imagina, a pessoa ali, no culto, como vocês estão, e alguém aqui sacrificando um bode, matando em nome de Zeus. Olha o que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21 diz. Eu quero dizer que os que são pagãos sacrificam e é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Existe algo sombrio na idolatria. Existe algo extremamente nocivo, espiritualmente falando. Hoje, Deus quer que a gente olhe para aquilo que está roubando a nossa oportunidade de cultuar somente a Deus. Hoje Deus quer que a gente olhe para o nosso coração e identifique aquilo que está roubando a gente de ter fé em Deus, no Deus invisível.